Bom, vamos lá. Essa semana eu tenho uma parada meio louca para compartilhar aqui com vocês. Depois o povo pergunta o que eu fumo, né? Ao longo da semana, mas não, eu estou bem, gente. Eu queria só contar algumas historinhas aqui, depois a gente tenta amarrar algumas pontas, se for possível. Houve um cara antes de Cristo, pouco tempo antes de Cristo, que ele era um rabino muito influente. E esse cara, ele foi tão influente que ele fundou uma das escolas rabínicas mais rígidas e ao mesmo tempo mais equilibradas de todas. O que acontece com esse cara? Esse cara, na verdade, é o idealizador daquilo que vem a ser a doutrina dos fariseus. E os fariseus, embora quando a gente lê a Bíblia a gente fica tirando sarro deles, né? Porque fariseu só apanha de Jesus, é muito interessante quando você vai estudar a história para entender o que esses caras pensavam e o porquê que eles pensavam daquela maneira. Então eu fiquei surpreso, porque quando eu fui olhar e ler alguns dos escritos rabínicos anteriores a Jesus, eu me surpreendi. Eu vi muita gente que, embora não tivesse ainda conhecimento da revelação perfeita da salvação de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo, esses caras conseguiam olhar para aquela série de mandamentos e chegar muito próximo daquilo que é a graça de Deus. E isso é interessante, porque você acaba concluindo que, na verdade, parece que Deus, de alguma maneira, se revela ao coração do homem, de maneira que as pessoas começam a perceber aquilo que Deus está falando ao longo de toda a história. Obviamente, como eu já falei, a revelação completa está em Cristo, e o próprio Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai chegar ao Pai senão por Ele. Então, mesmo aquelas pessoas que a gente lê na história bíblica, que são anteriores a Cristo, elas ainda assim vão encontrar salvação se passarem através de Cristo. Agora, como que isso vai funcionar na prática, às vezes é difícil de explicar. O próprio Abraão, que é chamado o pai da fé, olha só que interessante, o cara é muito anterior a esse conceito de crer no Senhor Jesus Cristo, mas ele é chamado de pai da fé exatamente por acreditar. Ele não foi salvo pelas obras que ele fez, mas ele foi salvo pela fé que ele teve no Deus que queria salvar o homem. Olha que coisa interessante. Aí, houve um rabino, e para quem não sabe, rabino é a mesma coisa que rabi, que é a mesma coisa que mestre. Então houve um mestre em Israel que se chamava Hillel, e é muito interessante a figura desse cara. Basicamente, no tempo dele, haviam dois rabinos, ele mais um, que tinham pensamentos muito diferentes. O outro cara, que eu não me lembro o nome dele agora, eu devia ter anotado isso, ele era o cara mais amoroso que você poderia imaginar. Ele era um cara que, quando ele chegava com os seus discípulos, ele tratava todo mundo assim, abraçando, e vamos lá, não, eu tenho paciência com você, vamos lá, vai dar certo. Agora o Hillel, que é o cara que eu quero falar, ele é que foi o grande notável, porque ele era exatamente o oposto disso tudo. Ele era o cara mais estúpido que já houve na história da escola rabínica. Como que esse cara tratava as pessoas? Quase dando uma voadora na cara, sabe, estilo Chuck Norris, ou qualquer outro filme de porrada aí que você curtir. E embora ele fosse um cara muito agressivo, as coisas que ele falava eram de uma profundidade imensa. Então tem uma história que é bem interessante, que é uma das lendas, né, a respeito dele, que diz que um belo dia, quando ele estava lá dentro do lugar onde ele ensinava, apareceu um Zé Ruela, e chegando lá, falando assim, ô seu Hillel, ensina para mim aí essa parada da lei, que eu estou a fim de aprender esse negócio. E ele, como era um cara nervoso, muito nervoso mesmo, ele catou uma régua que ele tinha na mão e deu uma reguada no meio do peito do cara, assim, ó. Tá! E o cara já saiu catando cavaco para a porta para fora, assim. E aí ele caiu e rolou pro chão. E a hora que esse cara tá no chão, todo mundo assistindo aquele escândalo, ele cata a régua, aponta pro cara e fala assim: faz para os outros aquilo que você quer que seja feito para você. Isso é a lei, o resto é complemento. E virou as costas e saiu. Olha que coisa interessante. Um homem que foi capaz de chegar muito perto da compreensão daquilo que Deus estava querendo trazer para nós. Curiosamente, esse Hillel, ele teve um discípulo que se destacou, e o discípulo dele chamava Gamaliel.
Gamaliel também era um cara muito rígido, né? E Gamaliel já é de uma escola assim, ele é mais ou menos da mesma época que Jesus. Gamaliel, por ser de uma escola rabínica muito forte também, ele também teve um discípulo que se destacou muito, que chamava Saulo. E esse Saulo, que viveu o conhecimento de todas essas histórias, é o cara que veio a cair do cavalo porque se encontrou com Jesus e virou Paulo. Olha que história interessante, olha como todas as coisas estão amarradas, né? Parece até novela. O que é interessante disso tudo? O interessante é que a gente começa a ver o Cristo, a figura de Jesus, chegando para as pessoas e falando exatamente aquilo que aquele rabino estava citando muito antes do próprio Cristo nascer. Ele diz assim, olha, você quer ser perfeito? Então obedece os mandamentos. E quando perguntavam, que mandamentos? Ele apontava, ele dizia assim, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer essas duas coisas, você já cumpriu todos os outros mandamentos. Porque na verdade todos os outros mandamentos são baseados nesses dois preceitos. E quando você cruza essas informações, você fala assim, cara, que sinistro, Cristo então estava citando um rabino que teve uma percepção, obviamente, porque Deus deve ter gritado no seu coração, que é anterior a ele. E aí a gente começa a perceber que a verdade de Deus, ela foi colocada no mundo de maneira a apontar o caminho, preparar o caminho pelo qual Cristo haveria de andar, e também apontar para cada um de nós o caminho pelo qual nós devemos guiar a nossa própria vida. Por que isso é interessante? Porque passaram-se 2000 anos da história de Cristo, e muita gente ainda tem questionado qual que é a relevância, qual que é o poder da Escritura para transformar a nossa própria vida. Afinal, está dizendo lá para não cobiçar a mulher do próximo, tudo bem, então eu cobiço o homem. Às vezes é isso que está acontecendo no nosso meio, né? Não, gente. Tem gente que não está entendendo o que a Escritura está falando e por conta disso está cometendo, assim, está tendo uma vida com práticas que está te levando para muito distante daquilo que é o plano de Deus para a sua vida. E o curioso é que quando você para questionar essas coisas, você fala assim, poxa, será que a palavra de Deus não está desatualizada em algumas coisas? Você vai perceber que isso que Deus tem revelado para esses mestres há tanto tempo e que tem chegado até nós através da palavra de Deus, hoje na forma escrita, é exatamente a medida perfeita que cada um de nós precisa receber para alcançar o pleno conhecimento da verdade, que é o seu Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas tem muita gente que nesses questionamentos está se envenenando, está dizendo assim, eu acho que a palavra já está velha, eu acho que a palavra está desatualizada, porque na palavra de Deus não fala sobre redes sociais, na palavra de Deus não fala sobre política, entendeu? Se Jesus soubesse que o Renan Calheiros ia voltar para o Senado, ele não tinha ido com o chicote no templo, ele tinha ido no Congresso e no Senado lá. Mas gente, a palavra de Deus não está desatualizada, e nós podemos parar para olhar uma série de aspectos que vão dizer isso. Esses dias eu comentei com algumas pessoas, aí eu fui pesquisar para achar o nome do cidadão certinho, que eu assisti um programa na Globo News, zapeando, né? Sabe, mudando de canal sem assistir nada. Aí é horrível, né? Mas é o que todo mundo faz. Aí eu caí lá na Globo News, e aí estava passando uma entrevista com um rabino, ele chama Adin Steinsaltz, legal o nome dele, né? E ele é um velhão assim, com aquele bagulhinho na cabeça aqui, e uma barba muito esquisita mesmo, mas assim, eu achei ele bonitão. Ele aqui no manifesto ia se dar muito bem, graças ao visual dele, né? Ele precisava de umas tatuas só. Gordão, velho, caindo nos pedaços, mais ou menos assim, uns 350 anos de idade, né? E aí esse cara estava sendo entrevistado por uma mulher da Globo, e ele estava falando sobre os escritos rabínicos. Olha que coisa legal. E aí a mulher faz exatamente esse questionamento, ela fala assim, olha, não seriam os ensinos rabínicos, assim como a Bíblia, um material que já está desatualizado? E a resposta do cara foi sensacional. Ele apontou duas coisas. Primeiro, ele apontou o fato de que a natureza humana parece que não mudou nada nos últimos 3 ou 4 mil anos. Vocês percebem isso? Não mudou nada. Quando você abre a Bíblia e começa a ler sobre o faraó, você começa a ver que as angústias existenciais do faraó são as mesmas que as nossas. Entendeu? A única coisa que muda é que antes talvez o cara queria construir uma pirâmide, agora ele quer construir uma casa do Minha Casa Minha Dívida.
Mas de qualquer maneira a gente quer construir alguma coisa. Depois que você tem a sua pirâmide ou a sua casa, você começa a perceber que aquilo lá já não preenche mais o buraco do seu coração. E aí o que você faz? Você dedica a sua vida a ter outra coisa. O que o faraó, no caso, desejava? O faraó desejava poder. Ele desejava poder. E o que nós desejamos hoje? Fama. Então hoje todo mundo manda fitinha fitinha não, né? Pelo amor de Deus, DVD pro Big Brother, porque o sonho de todo mundo é parar no Big Brother, né? Gente, é legal isso, né? Eu vou ser famoso. Teve uma história que eu tenho que contar para vocês, gente, de um cara chamado Helder de Moura, nosso amigo, que um dia ele pediu oração num grupo que a gente tinha do evangelismo, né? E ele falou assim, ó: irmãos, eu quero oração. Aí todo mundo, beleza, por quê? Ele falou assim: eu quero oração para eu ir pro Big Brother. Aí a gente assim, né? Tá. Aí virou um outro irmão, chamado Ricardo Joel, também nosso amigo, e virou e falou assim: eu também quero oração. E a gente, pelo que você quer oração, irmão? Ele falou assim: eu quero oração para o Helder não ir para o Big Brother. E aí os dois quase saíram no tapa ali, porque o negócio ficou nervoso, né? Aí por fim, virou um outro amigo nosso e falou assim: olha que sabedoria, né? Esse eu não posso falar o nome, que senão usou, cara. Vamos orar para que Deus faça a vontade dele. Aí se levantou o maior Zé Ruela daquela sala, que era eu, né? E eu falei assim: irmãos, se nós vamos orar para Deus fazer a vontade dele, então não vamos nem orar, porque ele sempre faz a vontade dele. E aí ficou aquele clima mais esquisito a respeito do que a gente ia fazer ou não. Tudo isso para falar do Big Brother, né? Mas é algo que está no nosso coração. E quando você para olhar a história, a gente vai percebendo então que os anseios não mudaram. Não mudaram. O faraó queria riquezas, o faraó queria juntar coisas dentro da sua pirâmide. Ele achava que sarcófago tinha gaveta. E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Tem gente que está dedicando a sua vida ao Deus Mamon, ao Deus Dinheiro. Esse rabino que eu falei aqui, na entrevista que ele dá, ele fala sobre isso. Perguntaram assim para ele: você acha que o mundo está caminhando para ser um lugar onde as religiões judaico-cristãs vão dominar? Aí ele riu assim e falou: olha, deixa eu te explicar. A maior religião hoje não é o judaísmo, não é o cristianismo e muito menos a religião islâmica. Ele falou: não são. A maior religião hoje é o paganismo. E aí ele faz uma referência bem interessante. Ele fala assim: olha, os deuses antigos estão emergindo. Os deuses antigos estão voltando. E simplesmente porque eles têm uma nova cara, a gente está vendo uma legião de pessoas que estão adorando esses deuses antigos. E aí ele cita quais são. Primeiro ele cita um da Bíblia, olha que legal. Ele fala Mamon, que é o Deus citado pelos cristãos no Novo Testamento. Mamon é o dinheiro. Então ele diz assim: olha, Mamon é maior do que qualquer santo católico hoje. Porque nenhum santo católico é mais adorado do que o dinheiro. Todo mundo dedica a sua vida para servir ao dinheiro. E a gente se esquece das coisas que Deus tem, que são realmente importantes para a nossa vida. Olha que análise interessante. Aí depois ele fala assim: olha, tem um deus antigo também chamado Astarte, que foi depois traduzido como Vênus, que é a deusa do sexo. Olha que legal. E aí ele disse assim: hoje esse Deus tem uma nova forma. Ele é não apenas a pornografia, o sexo sem medidas, como também ele é o consumismo. São as coisas que nos seduzem e fazem com que a gente dedique toda a nossa vida a isso. Olha que coisa complicada, né? E ele fala ele também fala assim: olha, essa deusa do sexo, que seria Vênus, ela hoje é mais influente do que a Maria, a mãe de Jesus. Às vezes a gente está preocupado: o povo está adorando Maria ao invés de adorar Jesus. Irmão, isso aí já é secundário. Porque tem mais gente adorando esse consumismo do que gente adorando Maria ou adorando qualquer outra coisa. Essa é a verdade. E uma terceira deusa que chama Calíope, que é a deusa do alarde, da autopromoção, da fama, que é exatamente aquela que domina o nosso coração quando nós desejamos
ser mais do que a gente realmente é, ou a gente começa a pensar a nosso respeito mais do que convém. A gente começa a querer ir para o Big Brother para se tornar famoso, para quê? E é estranho porque às vezes eu estou falando de Big Brother, eu estou falando de um extremo, mas na nossa vida, mesmo nas pequenas coisas, nós estamos lutando por essa autopromoção o tempo todo. E isso tudo é muito complicado, é muito complicado. A gente vai se distanciando daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando eu olho para a história bíblica, sabe, um dos caras mais interessantes, na minha opinião, é Adão, porque Adão, ele não é discreto na hora de pisar na bola, na hora de fazer assim uma cagada, sabe? Adão é um cara explícito. E às vezes nós, adorando esses três deuses, nós estamos fingindo que estamos servindo ao único e verdadeiro Deus. Mas a gente, na verdade, não está. Agora Adão não, Adão é um cara que é muito interessante, porque quando Adão é confrontado com a desobediência que ele fez, ali diretamente na cara de Deus, sabe o que ele faz? Ele joga a culpa em Deus. Olha que legal. Porque quando Deus vira para ele e fala assim: ô Adão, eu falei para vocês não comer dessa porcaria dessa árvore, olha o tanto de árvore que tem aqui, está vendo aquela ali, aquela melhorzinha, aquele pé de bacon ali, árvore da vida, vocês podiam ir lá e comer o tanto que vocês quisessem, mas vocês vêm me comer desse pé de salada, é agradável aos olhos, mas quando você come o gosto é amargo. E aí Adão, desobedecendo Deus, quando ele é confrontado por Deus, ele fala assim: Adão, o que você fez? Aí ele dá aquela resposta clássica: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não joga nem a culpa na mulher, ele joga a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor tivesse me dado um cavalo ao invés de me dar uma mulher, eu estava galopando até agora. E daí surgiu uma música galopeira, né? Gente, é incrível. Agora Adão, ele é esse cara sem vergonha. Se eu fosse Deus naquele momento, com toda a misericórdia no meu coração, eu tinha feito assim, ó: morre, diabo, e matado Adão ali mesmo. E tem gente que ainda tem dúvida a respeito da bondade e da misericórdia de Deus. Gente, é difícil, né? Sabe o que foi isso? Um pouco antes na história, Deus disse: haja luz. Mas nessa história, o homem virou para Deus e disse assim: haja eu. Olha só, até então a gente não pensava em eu, e é o desafio para nós como igreja agora. Eu fica lá fora, irmão. Eu não faz parte do reino de Deus. Eu não faz parte do louvor. Nós não queremos cantar eu aqui, nós queremos cantar nós. Sabe o que é ser igreja? É viver nós. Sabe o que é estar no céu? É nós estarmos lá, não é eu estar lá. E o que Adão fez aqui é exatamente isso. Ele disse assim: haja eu, que se dane a mulher, que se dane Deus, que se dane tudo, eu estou querendo passar a responsabilidade para frente. E Deus ainda não matou esse cara, sei lá como, né? Quando isso aconteceu, ficou consumada a morte espiritual definitiva da humanidade. E agora nós estamos vivendo como mortos, tentando nos enganar que servimos a Deus, mas na verdade estamos adorando a essas três deusas que eu falei aqui anteriormente. Olha que complicação. Irmãos, a graça de Deus pela nossa vida, ela é uma coisa estranha. Porque quando a gente começa a olhar a vida por essa ótica, e você começa a olhar para aquilo que você tem vivido, para aquilo que tem sido os seus sonhos, os seus desejos, eu tenho certeza que você vai dizer assim: eu não sou digno do amor, da misericórdia e da salvação em Cristo Jesus. E se você se acha digno, tem algum problema em você. Tem alguma coisa que ainda não foi entendida. O verdadeiro cristão vai ser aquele que, quando olha para si mesmo e à luz da palavra de Deus, é capaz de discernir que em você não tem nada de bom, mas não tem nada de errado nisso, porque Cristo já pagou os nossos pecados, e através da sua graça nós temos liberdade para deixar de servir aqueles três deuses, e para que a gente possa viver em função do único e verdadeiro Deus. O problema
é que nós muitas vezes não estamos conseguindo entender isso. Nós muitas vezes não estamos querendo nos libertar dessa nossa velha vida, onde nós servimos a deuses que nos prometem coisas que o único e verdadeiro Deus não está nem um pouco preocupado. Não está nem um pouco preocupado. Porque com relação ao dinheiro, por que Deus se preocuparia? O que Deus diz que é valioso não é o que o Deus desse mundo diz que é valioso. E irmãos, isso está se tornando algo tão preocupante que parece que nós estamos dedicando a nossa vida a buscar coisas que não servem para nada. E até quando a gente vai viver dessa maneira? Eu não estou dizendo para você não trabalhar, não ter dinheiro, não comprar uma bicicleta, uma moto, um carro, uma carroça, o que você quiser, uma casa. Tudo isso é bênção, irmãos. Mas isso é o foco? O próprio Cristo não falou que quem busca esse tipo de coisa são os pagãos, e que na verdade a gente deveria buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que tudo isso aí ia vir de brinde? Olha que interessante. Buscar a justiça de Deus também é trabalhar, também é se esforçar, também é querer ter uma promoção dentro do seu trabalho, mas é entender que tudo que Deus colocar na tua mão não é para você, é para nós, porque o eu não existe no reino de Deus. E é complicado isso, porque às vezes nós não queremos entender. Deus também não está nem um pouco preocupado com a fama que muitas vezes nós estamos buscando para nós mesmos. Porque esse glamour, deixa eu te explicar, toda a glória é de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você está querendo brilhar aí, ser um mega star, deixa eu te explicar uma parada. Lúcifer também quis isso. E coitado de Lúcifer. Você está entendendo? Teve uns caras que viraram e falaram, tem uma mulher, né, virou e falou assim, tem como botar, Jesus, uma cadeirinha de um lado, outra do outro, assim, botar um filho meu aqui, outro filho ali? Já queria aparecer mais do que os outros, né? Mas Jesus vira para esse e diz assim, olha, você quer ser grande no reino de Deus? Então serve. O maior dentre vocês vai ser aqueles que mais servem os outros. Olha que mensagem sensacional. E no entanto, a gente ainda está dedicando a nossa vida a ser alguma coisa. A ser alguma coisa para nós mesmos, e Deus não está nem aí para isso. Deus não tem compromisso nenhum com isso. E com relação ao sexo e todas as outras coisas, a essa ansiedade da nossa geração de ter coisas, não é esquisito? Ai cara, eu preciso trocar de celular. A hora que você troca de celular, dá 3 meses depois, sai outro. E aí você fica assim, agora eu preciso do outro. Quem está comprando os de segunda mão está nadando de braçada, porque pega coisa com 3, 4 meses de uso pela metade do preço. Mas quem está na onda, na crista da onda do consumismo, está se ferrando, está trabalhando igual uma mula para ter coisas que na verdade não preenchem vazio existencial nenhum na sua vida. E mais do que isso, não preenche nem na vida do outro. Porque celular é para mim, não é para nós. Não tem como o celular ser para nós, é algo de uso pessoal. Então Deus também não tem compromisso nenhum com isso. Como o Guilherme falou aqui, a gente não é uma igreja da teologia da prosperidade, porque Deus não está nem aí para esse conceito de prosperidade que o homem inventou. Enquanto a gente está nessa crise de ter as coisas, Deus está virando e falando assim, tudo é meu e eu dou para quem eu quiser. Olha que legal. Cristo, ele é ainda mais radical, ele fala assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar essa galera que está achando que a vida é dinheiro no reino dos céus. E nós estamos dedicando a nossa vida a buscar as coisas que estão nos levando para longe de Deus. Parece que quanto mais a gente trabalha, a gente está indo para mais longe de Deus. E não é por ter coisas, mas é por pertencer às coisas que nós temos. Quanto mais coisas você tem, parece que mais elas dominam sobre a sua vida. E nós temos que parar para refletir. Então o que Deus está trazendo para a nossa vida? Boas promessas, uma prosperidade de verdade, uma sexualidade de verdade, no sentido de que nós vamos entender que isso tudo que nos seduz não é sexual de verdade, é só uma mentira. É só uma mentira, tanto o consumismo quanto a pornografia. Isso tudo é uma mentira, isso não é verdade. Aquelas pessoas lá, se você for conhecer elas na real, você vai perceber que aquilo é uma desgraça, que aquilo lá não é vida. A gente já foi fazer evangelismo na feira erótica,
da indústria pornô em São Paulo, nós tivemos o privilégio de ver isso. Você via gente nua, pendurada, igual carne, tomando porrada, e os caras filmando para vender vídeo, e você assistia aquilo e falava assim: Deus, como que eu vou ter tesão nisso? Porque não dá, cara. E é incrível esse tipo de coisa. Nós precisamos dedicar nossa vida a isso, a buscar as coisas que são do alto. Então Deus tem para nós coisas melhores, uma sexualidade verdadeira, que é homens e mulheres entendendo quem são no reino de Deus e fazendo todas as coisas segundo a identidade que tem recebido de Deus. Todas as coisas não é só sexo não, viu, irmão? É tudo. Sabe qual que é a nossa crise na igreja hoje? Homem do sexo masculino, deixa eu ser mais explícito. Porque às vezes está faltando homem, você fala assim: tem muita mulher. Não, não é que tem muita mulher, é que tem pouco homem. Porque nós temos um bando, às vezes, de gente que é do sexo masculino, mas não está sendo homem. E aí nós temos um bando de mulher que está ocupando o lugar dos homens porque não tem homem. E aí vira o caos mesmo, né? Seja o que Deus quiser. É uma crise. Às vezes tem gente, tem mulher que legitimamente está falando assim: não, me dá o serviço do homem aí que eu quero fazer. E o pior é que está até certo, porque tem que fazer mesmo. Mas Deus tem para nós uma vida de equilíbrio, onde segundo a nossa identidade a gente vai viver com integridade. Deus vai nos abençoar como tem abençoado. E com relação à grana e todas as outras coisas, gente, por que nós estamos preocupados com isso tudo? Por que nós estamos dedicando a nossa vida a isso? Por que nós estamos trabalhando tanto para ter coisas e depois olhar para trás na sua vida e dizer assim: isso tudo não me serviu de nada? Para aí então você ter filhos e fazer o seu filho se matar para estudar, para ele ser alguma coisa, para ele ter um trabalho, para ele ter dinheiro para comprar um monte de coisa que ele também não precisa, e ele olhar para trás e ser tão frustrado quanto você. Parece a vida dos Simpsons, né? Sendo que na verdade a gente poderia dedicar a nossa vida a entender qual que é o sentido de Deus para nós. Vamos trabalhar? Vamos, mas se isso não serve para nós, então eu não quero fazer, Deus. Vamos fazer qualquer coisa, vamos. Deus, em que isso glorifica o teu reino? Em que isso te glorifica? Porque se não glorifica em nada, então eu não quero fazer, eu vou deitar na rede e relaxar. Eu quero chorar com as pessoas que o Senhor chora. Eu quero sofrer com as pessoas que o Senhor tem sofrido, sentido a dor delas. E quando a gente entender essas coisas, irmãos, aí nós vamos experimentar do verdadeiro prazer dessa vida, que é receber dessa graça, que, como eu falei, é um escândalo, é absurda, é algo difícil de entender, e perceber que até isso que Deus tem nos dado, não é para nós mesmos, mas é para os outros. Aí, irmãos, ninguém vai poder nos segurar, ninguém vai poder nos deter. Nós vamos conseguir ter uma vida onde as pessoas vão olhar para nós, mesmo às vezes tendo muito menos do que a gente gostaria, e dizer assim: essa pessoa tem tudo, essa pessoa é abençoada, essa pessoa é cheia do Senhor, essa pessoa parece que tudo que ela põe a mão dá certo. Esse é o desafio de Deus para nós, que a gente possa refletir agora e olhar para a nossa própria vida e tentar discernir se nós temos buscado as coisas que são realmente do alto, para que a gente pare de inventar problema que não existe. Sabe quem inventar problema que não existe? É assim, ó, você faz um monte de merda na sua vida, aí depois que você já enfiou o pé até no joelho, aí você procura alguém e fala assim: eu estou tão sem sentido na minha vida. Lógico que você está sem sentido. Você está 5 anos, 10 anos, 20 anos, caminhando para o buraco. Depois você quer sentido do quê? Voltar demora às vezes, entendeu? Mas nós temos que voltar. Se a gente pensar em nós, antes de pensar em eu, as coisas vão acontecer de maneira muito mais fluida. Um negócio vai rolar, irmãos. A gente vai poder dar tapa na cara um do outro na hora que um der piti, assim, eu não vou mais. Pá, vamos. Ai, tá bom, eu vou. E aí nós vamos chegar lá. Essa palavra toda, gente, é para encher o coração de vocês de esperança, para que você se lembre todos os dias que enquanto o mundo está correndo atrás de dinheiro, da sedução das coisas que nós podemos comprar e de fama, nós não precisamos disso. Nós não precisamos dessas coisas. Nós temos que entender que nós estamos preocupados em viver integralmente aquilo que Deus reservou para a nossa vida. E quando a gente se dedicar a sermos os melhores, com o intuito de repartir tudo que Deus tem nos dado,
irmão, relaxa, que Deus vai cuidar daquilo que é o nosso interesse, daquilo que é a nossa necessidade. Deus não desampara os seus filhos. A única dúvida é se a gente realmente tem sido filho de Deus. Vamos orar então, coloque sua vida diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós temos servido aos deuses desse mundo, por todas as vezes que a gente tem sido presunçoso de achar que nós sabemos mais que a Tua Palavra, de achar que a Tua Palavra está desatualizada, que ela está velha, que ela não serve mais para a nossa vida. Nos dá humildade para reconhecer quem foram os grandes homens que conheceram os Teus ensinos, Pai, e transmitiram com idoneidade tudo isso para que a gente pudesse aprender e estudar. Nos dá humildade, Senhor Deus, para reconhecer que nós não merecemos nada. Que nós não merecemos nada, Senhor Deus. Talvez a única coisa que a gente mereça seja a morte e o inferno. Mas se o Senhor tem dado algo diferente disso para cada um que está aqui nessa noite, é porque o Senhor é bom e em nós não há bondade alguma. Essa Tua graça é um escândalo, Senhor Deus. É difícil de entender isso, mas nós aceitamos essa Tua palavra como verdade, porque o Senhor não mente. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos Te servir verdadeiramente, Pai. E nós também queremos servir uns aos outros. Nós queremos ser uma igreja, Senhor Deus, não poderosa naquilo que ela tem, mas poderosa naquilo que ela faz pelos outros. Que o mundo possa ver brilhar a luz do Teu Evangelho em cada um de nós, Senhor Deus. E que cada um aqui possa colher dessa prosperidade verdadeira que a Tua palavra promete. Que não é segundo as coisas desse mundo, mas segundo as coisas que realmente valem a pena nessa vida. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa omissão. Tanta gente precisando de comida, de abraço. E muitas vezes a gente tem isso tudo e nós estamos sendo negligentes. Nós estamos esperando alguém organizar alguma coisa para a gente ajudar essas pessoas. E a gente não está pensando com a nossa própria cabeça em como fazer algo para se mover na direção do perdido e do oprimido, Pai. Transforma a nossa vida e faça com que a luz do Teu Evangelho brilhe em nós poderosamente. Que nós possamos, Senhor Deus, entender o valor do nós e anular o valor do eu na nossa vida. Para que o Senhor seja poderoso em nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.